ao seu coração. 21 horas e 35 minutos. Continuando aqui o nosso bate-papo. Na semana passada e na semana passada, programa passado retrasado, nós fizemos aqui um sorteio aqui, no caso, para onde o Marcelo Augusto Marcondes, que foi o que mais compartilhou o programa da semana passada, o anterior ao do Arthur, né? Ele ganhou uma caneca. Então o Marcelo Augusto Marcondes ganhou uma caneca e eu vou marcar direitinho para você vir aqui retirar pessoalmente no programa. Vou te passar uma mensagem, depois te mando o nosso WhatsApp aqui. E também nós tivemos também aqui uma outra ganhadora, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que ela ganhou um par de ingressos para o evento do MBL no dia 15 de abril. É a Silvia Ribeiro. Já passei uma mensagem para ela no WhatsApp. Ela na semana passada, no caso, hoje é sexta-feira, hoje é segunda-feira. Eu tô trabalhando domingo a domingo, eu tô perdido. Então, sexta-feira ela compartilhou, foi a que mais compartilhou o programa de sexta-feira, que também foi um maior sucesso. O Arthur, mamãe falei, veio aqui e falou cada coisa. Saulo, pode falar, fica à em nome vontade. da associação aqui, também quero Pode. deixar uma camiseta aqui para também legal. você dar de presente. Então tá, gostei. Porque isso é uma camiseta bonita. Essa aqui, E você sabe que eu fiz o banner, do sono hoje e coloquei aquela bolinha, aquele rostinho do soninho. Agora eu tô vendo, é parecido. Legal, gostei da camiseta. Vamos pegar essa camiseta também, vamos sortear. Vamos fazer o seguinte, ó. Quem mais compartilhar, pode ser? Quem mais compartilhar o programa de hoje, ó. Tô vendo aqui, ó. 31 compartilhamentos até agora. Quem mais compartilhar vai ganhar essa camiseta. E aí, sexta-feira, eu passo o nome. Mas aí o evento já tem acabado. Não tem problema. Vai acabar no nosso aqui, o último é no sábado. No sábado. Se quiser retirar com a gente lá também no Parque Celso Daniel, Ótimo. será um prazer. Então é o seguinte, ó. Quem mais compartilhar, eu vou ver aqui, ó. Já tem 31 compartilhamentos. Então o que eu vou fazer? Nós temos um WhatsApp que é do programa aqui, que é o 973737748. Qualquer coisinha, liga no WhatsApp do nosso programa. Então aqui da rádio, que é o 953008475, tá? Eu tenho o 973737748, é o WhatsApp do Papo Amigo do programa dos sorteios e promoções. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver isso direitinho ainda hoje, mais tarde da manhã, e vou entrar em contato com a pessoa que mais compartilhar o programa de hoje. Aí já vê se ele consegue entregar essa camiseta amanhã, ou então na quarta, né? Ser. Pelo amor de Deus, vamos agilidade. Hoje em dia, século 21. Gente, eu tenho umas perguntas aqui que, no caso, tecnicamente, eu gostaria de fazer, mas não sei se a gente vai sair muito do tema, porque essas perguntas a gente está aqui no bate-papo, estão surgindo outras perguntas, né? Então, tem aqui uma pergunta: qual a importância do sono para a nossa vida? Quem quer responder essa pergunta? Vai lá. Quem quer responder essa pergunta? Quem fez a pergunta, Saulo? Quem fez a pergunta, sinceramente, fui eu mesmo. Eu fiz uma listinha de perguntas aqui, fui eu que fiz. Tem uma pergunta aqui também de uma Por ouvinte aqui, favor, se quiser seu responder. Renato, então, por Eu favor. já emendo aqui. Por favor. Gostaria de saber se o bruxismo enquanto dormimos tem cura. Muito bem. Olha, Então, boa quanto à importância do sono. É. Então, o sono ele é uma função do nosso organismo que ela é indispensável. A gente consegue ficar mais tempo sem comer e beber água do que esse tempo sem dormir. Por quê? Enquanto no passado se achava que o sono era um processo somente de lentificação do nosso corpo, a gente sabe que é um outro momento em que o cérebro e o organismo está ativo de uma outra forma. Ou seja, o cérebro trabalha mais dormindo que acordado, seria isso ou não? Ele está perto do acordado. Que loucura, hein? Então a gente tem a liberação de várias substâncias, além da liberação de substâncias como hormônios, principalmente o hormônio do crescimento. A gente tem efeito de limpeza de substâncias que se acumulam durante o dia. Esse período de sono ele vem como se fosse para limpar, fazer uma varredura nessas substâncias que acabam sobrando. A gente tem um efeito de reparação de células no nosso organismo. Quem faz academia, musculação, exercício sabe que o processo de sono ele é essencial para o crescimento muscular, para o condicionamento. Aquela coisa também, como é que é? Quem dorme bem como é que é? É mais feliz. Não, aquela coisa
Com certeza. Não, aquela coisa, como é que é? Melhora a memória. Exatamente. Melhora a memória, né? É sinal que eu não estou dormindo direito. Exatamente, Saulo. Esse é um tema super interessante porque o sono, ele é o período em que ocorre a consolidação da memória. Então a gente tem até um estudo recente que comparou pessoas que ficaram estudando para uma prova a noite inteira com pessoas que estudaram menos, porém que tiveram uma boa noite de sono. E qual você acha que é o grupo de pessoas que melhor tiveram desempenho na prova? Dormiu melhor. Ó, eu vou falar uma coisa, não sei se vocês vão me permitir. Eu vou falar. Tinha uma época que eu aprendi eu não vou falar essa receita não, porque... Não, eu vou falar e depois o pessoal vai fazer, depois eu falo em off, né? Porque é assim, para relaxar, eu tomava, sabe cappuccino? Sabe cappuccino, né? Então eu dormia também umas 10, 12 horas depois, né? Como eu tenho baixa resistência à bebida alcoólica, então, depois eu conto. Você dava uma calibrada no cappuccino. Aí, você que falou, você é médico, foi você que falou, eu não posso falar isso, né? Aliás, tem certos assuntos que a gente não deve comentar, né? De repente, não sei, né? Mas assim, o meu filho está estudando bastante, graças a Deus, e ele vai prestar, o sonho dele é fazer medicina. E uma coisa que eu estou observando é que ele está dormindo mais, né? Está dormindo mais. Mas a minha pergunta, uma outra pergunta além do que a gente já fez aqui, é o seguinte: você falou de se preparar 2 horas antes para ir dormir. Mas de repente você não tem essas 2 horas. Não teria um plano B, você 30 minutos antes, se preparar de um jeito, sei lá, tomar um chá, tomar um suco de maracujá, alguma coisa que poderia se tornar uma rotina diária ou não? Existe plano B ou não? Sim, esses são processos de relaxamento. Relaxamento. Então, uma opção, por exemplo, você comentou do chá, então nós temos chá como chá de erva doce, chá de camomila, que claro que cada pessoa vai ter uma resposta esse tipo de terapia. Outra opção que a gente tem estudado já faz um tempo é o chamado chá de banana. Chá de banana? Chá de banana. Então a banana ela tem uma substância que é o triptofano. O triptofano ele está envolvido na serotonina e na melatonina em si. Triptofano, serotonina e a melatonina. A melatonina, que ajuda você a... Você sabe que agora você falou, é verdade. Tem noites que eu faço isso, eu chego a consumir uma banana 1 hora antes, até por hábito, e eu sinto que dá uma relaxada. Então, seria um hábito saudável, uma maçã, a maçã não, a banana que contém mais elementos. Então ajuda você a dormir. Sim, é um efeito natural. E esse chá, tem várias receitas aí no YouTube, na internet, mas o principal efeito ele está mais na casca da banana, tem mais triptofano do que na banana em si. Então a pessoa corta aquela banana, coloca em água, deixa em imersão coisa de 1 a 2 horas e depois ela não precisa comer a banana, ela pode tomar aquele líquido que se separou. Com a casca. Isso, não precisa comer a casca, mas a imersão fica ali dentro. Mas, é o chá. Mas existem vitaminas que o pessoal faz no liquidificador com a banana com casca e tudo. Existem alguns pratos que as pessoas consomem com casca e tudo. Quer dizer, se a pessoa faz uma vitamina com casca e consumir, não tem problema. Ou não? Bem, aí depende aquele bônus que a pessoa põe na vitamina. Entendi. Então, entendi. Colocar açúcares, mel, e se isso aumentar muito a caloria, vai acontecer um pico de insulina. Entendi. Esse pico de insulina, ele ativa mais o organismo da pessoa e pode realmente dificultar e ter um efeito reverso. Eu ouvi uma história que mel e banana não combinam. Você sabe alguma coisa sobre isso ou não? Eu vi um boato, sabe, a gente vai no Dr. Google e de repente você encontra um, só estou levantando, pelo amor de Deus, não quero fazer... Bem, Saulo, aí depende, se você comparar mel com banana com hambúrguer, com um saquinho de batata frita, um chocolate, eu não tenho dúvida de que o mel com banana vence, mais saudável. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você tem uma boa alimentação, né, Renato? Porque eu sei que você se alimenta bem, dorme bem, né? Você dorme 8 horas por dia, né, Renato? Ou não? Não, meu Deus do céu. A nossa vida é muito corrida, a gente acaba devido a tudo isso. O bruxismo? Uma pergunta do bruxismo. É o bruxismo? Então, perguntou aqui. qual é do bruxismo? A cura do bruxismo, né? Eu perdi um dente por causa disso.
Estou falando sério. Eu não consigo voltar aqui, mas... O bruxismo, ele é uma alteração relacionada a esse período do sono em que a pessoa acaba mordendo e rangendo os dentes. A gente tem o bruxismo enquanto a pessoa está dormindo e também tem o apertamento dental, que é aquela pessoa que ela fica apertando os dentes em momentos de ansiedade durante o dia. O ideal para a gente conseguir chegar na cura do bruxismo é primeiro tentar entender o que causa aquele bruxismo. Então nós temos vários pacientes em que a gente vai observar que a causa às vezes está num transtorno respiratório. Um ronco pode ser uma causa de bruxismo. Uma apneia do sono pode ser causa de bruxismo. Elementos estimulantes, medicamentos, cafeína, chá preto, esse processo de não se preparar para o horário de dormir, ele vai aumentar a atividade cerebral e essa atividade cerebral, que a gente vai chamar de microdespertares, vai mandar um comando para esses músculos aqui da região da boca que vão apertar durante a noite. Então, antes da gente chegar na cura, o principal é tentar descobrir qual que foi a causa do bruxismo de cada pessoa. Olha que interessante. Você vê como o programa vai fluindo, porque a gente faz 10, 15, 20 perguntas, mas vão surgindo outras perguntas. Olha, a Márcia Ribeiro, como faz o chá de banana? O doutor já explicou, né? Ele já explicou aqui. Não, pelo amor de Deus, já falou. A Silvia Ribeiro está falando assim, olha, é a hora da dormidinha da tarde, é bom? A famosa dormidinha da tarde, é bom? A famosa hora da siesta. Exatamente. Então a siesta ela é boa a depender de cada pessoa. Para aquelas pessoas que sofrem de insônia, que têm dificuldade para dormir no período noturno, a gente pede que diminua ou até restrinja esse cochilo da tarde, porque ele acaba roubando e influenciando o sono da noite. Porém, existem pessoas que esse sono, ele inclusive é reparador. O que a gente recomenda dentro da área da neurofisiologia é de que esse cochilo não passe de 1h30. 1h30. Exato, porque isso tem relação com as fases de sono. Aquela sensação de bem-estar, ela acontece quando a gente ficou nas fases mais superficiais de sono nesse cochilo. Então, caso a gente chegue em fase muito profunda, que seria, por exemplo, sono 3 e acordar nessa fase, a gente vai ter aquela sensação de estar meio grogue, de estar com o corpo mole, porque vai demorar um tempinho até a atividade cerebral aumentar de novo. Inclusive, existe um hábito que é super famoso nos Estados Unidos, que é o que a gente chama de café com cochilo, ou o caffeine nap, que eles chamam lá nos Estados Unidos, que nada mais consiste do que a pessoa tomar um pouquinho de café antes de tirar aquele cochilo. Durante o processo de absorção da cafeína até ela ter um efeito lá no sistema nervoso, é esses 20, 25 minutinhos que a pessoa vai tirar aquele cochilo e ela vai acordar mais bem disposta. Depois do almoço. Somando-se o efeito da cafeína mais o efeito reparador do sono. Olha que interessante. Tem alguma pergunta, alguma observação? Eu tenho as perguntas aqui. Eu vou fazer. Tem alguma pergunta aqui para você também, ou Renato, quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Por favor, fique à vontade. No caso dos portadores de doença neuromuscular, principalmente os adultos, nós temos 2 grupos de WhatsApp que temos vários portadores de AME tipo 2, 3 e 4. Nós vemos que tem muitos comentários sobre dificuldade para dormir por causa que não queimam caloria, não se exercitam, né, como deveria ser, né? O que eles poderiam, um auxílio para eles poderem dormir um pouco melhor? Essa pergunta é super importante. Então, o principal fator relacionado aí não medicamentoso, e dizendo assim de um modo geral, é aquela questão da exposição solar. Então, a minha recomendação é logo nas primeiras horas do dia, por volta de 7, 8 horas da manhã até as 10 horas, se puder expor essa pessoa que tem esse problema ao sol, não precisa ser sol diretamente na pessoa, mas ela está no ambiente, por exemplo, uma varanda, uma sacada de um apartamento, porque essa intensidade luminosa ela é um sinalizador para o nosso organismo de que o dia está acontecendo e vai ter uma influência positiva no período noturno. Outra questão interessante é manter horários regulares de dormir e acordar. O que muitas vezes acontece, Renato, é que as pessoas imaginam que aquele portador da doença está dormindo pouco, ou acredita às vezes que ele deve dormir mais do que pessoas que não têm aquela doença. E acaba às vezes deixando essa pessoa dormir muito durante o período de dia. O que acontece? Esse sono vai roubar e influenciar o período noturno.
E aí acaba se tendo a impressão da insônia. Mas quando a gente pega aquele bloco e soma o tempo todo que a pessoa ficou dormindo, às vezes dá 7, 8 horas que está dentro do adequado. Apesar de que o tema principal desse ano, na Semana do Sono, é de as pessoas seguirem o próprio ritmo. Então não existe mais aquela história de que 8 horas para todo mundo. Hoje em dia a gente sabe que existe uma regulação genética e que cada pessoa vai ter uma necessidade e um volume de sono individual. Então o tema desse ano que é siga seu ritmo é se você é uma pessoa mais vespertina, que isso está também dentro das doenças neuromusculares. Sim. Uma pessoa mais vespertina, a gente tem uma tolerância dela ter esse bloco de sono um pouco mais tarde, também acordando mais tarde. Pessoas mais matutinas, delas acordarem mais cedo, irem dormir mais cedo. E o ideal é tentar encontrar qual que é o cronotipo, qual que é o ritmo de cada pessoa. Então você que está aí e tem uma pessoa que tem essa dificuldade, talvez observar períodos em que ela tem mais interação, se é mais durante o período das primeiras horas da manhã, é mais durante o período ali do fim da manhã, mais perto do horário do almoço. Então a gente consegue às vezes identificar isso e, sempre que possível, exposição à luz natural solar, para regular o nosso cérebro aí. Olha que interessante, ó, o cobrar esse déficit